O assunto da arbitragem vira de novo a grande polêmica no futebol brasileiro. Uma panela de pressão em cima de dirigentes da CBF e uma narrativa nacional que preocupa a direção colorada. Erros, supostos erros, que são colocados contra a arbitragem, que teriam favorecido o Inter, dão um sinal de que o Inter precisa se movimentar nos bastidores, para não ficar com uma pecha de time beneficiado. A gente fala sobre esta preocupação da direção em relação ao discurso nacional, abraçado por alguns, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre este ambiente um pouco tenso em relação à arbitragem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e que começa a se virar um pouco contra o Internacional a partir de uma narrativa feita por outros clubes, feita por autoridades e que está preocupando a direção colorada. A sequência de críticas que se envolve o Inter no meio demandam do departamento de futebol um posicionamento. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay. Faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? O Inter esteve de novo envolvido no noticiário em relação à arbitragem de maneira indireta. Foi um final de semana de muita reclamação, como havia sido o meio da semana passada. O Grêmio fez reclamações muito grandes em relação à partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, virou um mártir em função do posicionamento forte que ele teve ao final do jogo. A gente teve outros posicionamentos que preocupam o Internacional. Por quê? O Inter está com o receio de ser taxado como um time beneficiado pela arbitragem, tá? Existe um ranking no qual o Inter é o time do Campeonato Brasileiro que mais sofreu pênaltis nessa temporada de 2025, 23 pênaltis o Inter sofreu nessa temporada de 2025 e isso está sendo repercutido. A fala do Marlon, que teve grande repercussão em todo o território nacional, chegou a citar o Internacional, que nem estava envolvido na partida contra o Red Bull Bragantino. O Marlon disse que o Grêmio foi prejudicado, que o Grêmio vem sendo muito prejudicado, falou sobre a qualidade da arbitragem e no meio da sua fala soltou: bom, nosso rival foi o time que mais sofreu pênaltis e, na minha opinião, 60% dos pênaltis não foram. E falou assim, sem uma grande explicação, sem um grande cálculo, 60% dos pênaltis não foram e dentro de um discurso que foi abraçado por muita gente dentro do cenário nacional. O Inter teve o episódio contra o Corinthians, onde houve uma repercussão também nacional, pelo fato de ter sido o Corinthians, do pênalti em cima do Bruno Henrique, marcado pela arbitragem e que o Corinthians reclamou muito. Um lance parecido com o que o Corinthians teve um pênalti assinalado na partida contra o Mirassol e que não houve toda esta repercussão. Tanto que gerou, por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um posicionamento durante uma sessão solene do STF, onde o ministro, e a gente trouxe isso aqui, chegou a dizer que o Corinthians foi roubado à mão armada. E agora no episódio contra o Botafogo circula a imagem de um suposto pênalti do Gabriel Mercado em cima do Arthur Cabral, ainda no primeiro tempo de jogo. E o John Textor teve uma manifestação bastante contundente em relação a esse lance, sempre criticando a arbitragem, criticando a CBF, algo que vem sendo comum em relação ao John Textor. Tudo isso envolve um ambiente de pressão em cima da arbitragem, com o nome do Internacional no meio. Todas essas citações que eu trouxe aqui envolvem indiretamente o Internacional, e isso preocupa a direção colorada, que vai, durante a data FIFA, se comunicar, estabelecer posicionamentos de que o Inter não está sendo beneficiado pela arbitragem.
de que o Inter teve o lance contra o Corinthians, que na visão do Internacional foi um pênalti bem marcado, que o Inter teve outros lances onde também foi prejudicado. São vários os momentos em que o Inter contesta decisões da arbitragem. Teve o episódio do Vitão no primeiro turno lá na Neoquímica Arena, onde ele deu uma entrevista depois do jogo afirmando que a arbitragem prejudicou o Internacional e foi punido. O Marlon foi e deu uma entrevista no mesmo tom. Vai ser punido da mesma forma, porque era contra o Corinthians não foi, porque era contra o Red Bull Bragantino não vai ser. Isso vai ser questionado pelo Inter durante a data FIFA. Além de uma aproximação junto à comissão de arbitragem, junto à CBF, também para que existam posicionamentos que defendam decisões da arbitragem que na visão do Inter foram corretas, como o pênalti em cima do Bruno Henrique, como a situação do pênalti para o Botafogo. O Inter vai querer também um posicionamento em relação a isso. O Inter vai buscar interceptar essa narrativa de que o clube está sendo beneficiado, que não condiz com o pensamento da direção colorada. É algo que preocupa no bastidor, essa narrativa que está sendo criada do Inter como um beneficiado da arbitragem no Campeonato Brasileiro de 2025. O que você acha? Comenta aqui embaixo, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!